Fala pessoal, boa noite, boa noite. Pessoal, é o seguinte, estou fazendo aqui do celular mesmo, não quero nem mostrar minha tela lá de fluxo. E até fazer um replay, né, para mostrar o que ocorreu. Mas na verdade a gente já está cansado, né, de passar o que realmente ocorre no preço, né, e por que essas quedas bruscas ou altas bruscas, tanto em índice quanto dólar, acontecem, né? Me lembro que da última vez foi aquela situação do stop, né? De uma jovem que operava, enfim, me fugiu agora. É, quando você faz a ordem e replica os demais operadores aqui, deu um branco, enfim. E eu lembro que foi um stop dela, enfim, o mercado caiu bastante. São os copy traders, né? Ou seja, o que ela faz replica para aquele pessoal que adquiriu o copy dela, lembrei. E aí foi uma celeuma, a gente fez um vídeo também. E aí eu quero fazer um vídeo aqui mais da análise técnica mesmo, porque o pessoal se identifica mais com a análise técnica e pontuar algumas coisas aqui, tá? Esse dia que tá na tela aí, olha só que legal, cara. Esse índice ele derreteu praticamente ali, se eu não me engano, perto dos 7.000 pontos, quase que 5%, na verdade 5% de queda, praticamente, até mais um pouco, né? Bastante pontos aí o mercado caiu, bastante mesmo, devolveu toda uma alta aí, tá? Existem algumas coisas que nós temos que pontuar. Muito se fala em manipulação, tá? De se caçar os stop das pessoas físicas, esquece isso. Esse mercado, pessoal, ele é disputado entre os grandes, entre players que faz preço, tá? Não um player só, às vezes um player só, mas às vezes 2, 3 players, 4 players ao mesmo tempo, deslocando o preço. Então a gente entende, né? Tem aquela máxima de lotes grandes, recorrentes, persistentes. Isso no fluxo. O que ocasionou? Então a gente precisa entender que existe o que? Primeiro, um sentimento no mercado globalizado, né? Que é aquela análise que eu faço com os senhores aí todo dia, né? Vendo ali como estão as bolsas lá fora, o mercado americano, asiático, pacífico, juros, como é que está o dólar entre desenvolvidos e emergentes, o S&P 500 VIX. Com isso você identifica se o mercado está com aversão a risco ou não. Quando o mercado está com aversão a risco, os players vendem bolsa, as ações, certo? O Ibov com isso cai e o índice também, claro, o índice futuro, que é o que a gente opera. A gente não opera o Ibov, a gente opera o índice. Beleza. E toda vez que eu tenho aversão a risco, automaticamente vão para um ativo de proteção. Qual que é esse ativo de proteção? O dólar. Então, um dos ativos, né? O dólar, a saber. Então, o que a gente teve? Dólar subindo, depois eu vou mostrar o dólar aqui, subindo bastante também, quase 3%, se eu não me engano, e o índice derretendo. Beleza, sabendo disso, né, eu identifico a macro e microeconomia, certo? O calendário econômico, que são as notícias pré-agendadas ali, né? Um payroll, um JOLTS, CPI, dentre outros. Só que o que acontece? Existem as notícias. Fugiu o nome, até um nome em inglês que a gente fala, mas me fugiu aqui. Enfim, notícias inesperadas, né? E foi o que aconteceu. Então vamos explicar o que aconteceu. Bolsonaro, ele indicou o filho, ó, meu filho agora, Flávio Bolsonaro, né? Presidente, candidato a presidente da República aí, em 2026. Beleza. O que ocorreu, pessoal? O mercado, né? O mercado, quando eu falo, é os operadores, né?
os ditos economistas, eles querem ou preferem o quê? Alguém mais ali moderado, né? Eles não querem muito essa situação de esquerda-direita, mas na verdade, acima de tudo, eles não querem o Lula como presidente de novo. O país vai de mal a pior. Não querem, isso é fato. Então, quando o Bolsonaro anuncia que o filho dele, né, o candidato à presidência da República, que esse mercado entende? Poxa, nós esperávamos o Tarcísio, nós esperávamos Ratinho, de repente um Caiado, e aí me vem o filho do Bolsonaro, o Flávio. O que acontece? O mercado passa a ter aversão a risco. Eles entendem que, poxa, vai se perder a eleição dessa forma, porque o Tarcísio tem mais chance, ou outro candidato, enfim. E aí esse mercado começa-se nesse mercado a vender as ações. Então nós vemos as ações caindo muito, a grande maioria delas, certo? Com isso o Ibov cai, é óbvio, né? E aí, consequentemente, o dólar sobe. Só que esse mercado, pessoal, ele não cai assim em passe de mágica, né? Ele cai, deixa eu tirar isso aqui pra gente, deixa eu ver alguns indicadores aqui, pra gente limpar mais esse cara aqui. Cadê? Pera aí, deixa eu tirar aqui. Aqui, no profile. Vou tentar deixar isso mais limpo um pouquinho. Vou ficar aquele volume ali atrás, tá? Então, com isso, o índice caiu bastante, que é o Ibov que a gente opera, né? E o dólar subiu porque o mercado passou a ter aversão a risco. E aí compra-se dólar, vende-se bolsa, o índice cai. Enfim, isso é óbvio, tá? Só que o fato da notícia sozinha, isso que eu quero que vocês entendam, não derruba o mercado. A notícia sozinha não derruba o mercado. O que vai derrubar o mercado são o quê? Os negócios acontecendo. Então, quem que venceu, vamos dizer assim aqui, qual o lado mais predominante, né? Obteve sucesso? O lado vendedor. Então perceba que o preço para baixo da VWAP ganhou inclusive a VWAP mensal, apesar da gente olhar ela muito mais no dólar, para baixo ali, né? E aconteceram o que? Agressões. Então se você olhar aqui, por exemplo, vamos ver comigo aqui. A notícia ela saiu em torno ali mais ou menos das 13 horas. E o mercado ele já sinalizou isso, porque um pouco antes mesmo as ações agiram bem, tá? O mercado o índice subiu, depois ele começa a cair, as ações começam já a devolver, e aí no ápice da notícia ali, depois das 13h15, 13h20, acontece essa queda brusca aqui, ó. Tá vendo? E aí nesse momento, olha aqui no meu histograma da agressão, e ainda no acumulado da agressão, uma agressão que já estava negativa, só aumentou ainda mais. Ou seja, quem que fez preço aqui? Os vendedores. Ó. Quem que fez preço aqui? Os vendedores. Isso aqui é o meu Times and Trade do gráfico. Então jogou esse preço para baixo, os compradores até voltam a ter agressões aqui de compra, ó. O mercado reage, quem comprou aqui deu para pegar uma graninha no 2,5. Quem que aparece de novo? Olha lá, vendedor, ó. Olha aqui, vendedor, vendedor, aqui ó, vendedor. Entra um comprador, joga para cima o preço, entra de novo aqui, vendedor aqui ó, vendedor. Tá vendo lá embaixo? Olha quantas vendas aqui, pessoal. Tá? Muitas vendas. Venda de novo. Então é isso que acontece. Houve muitas vendas. Então apregou-se lotes nas compras, mas não vence. Os vendedores vêm, bate no mercado e joga esse mercado para baixo, de bolsa. Então, ou seja, a gente tem o que? Tínhamos um sentimento com a notícia e esse sentimento se concretizou nos negócios. E aí, quando a gente vai para o dólar, deixa eu só falar do índice aqui primeiro, rapidinho. E aí, na data agora de hoje, né? Segunda-feira, depois do sufoco, ele reage um pouquinho. Mas ainda o sentimento de baixa ainda prevalece. Perceba que o mercado até abriu com uma gap de alta, mas não se sustentou e permaneceu um pouquinho mais
negativo. Mas se comparado ao fechamento do dia anterior, 0,34 de alta. Reagiu um pouquinho. O dólar, se você for ver hoje, ó, o dólar. Deixa eu olhar aqui, ó, o dólar. Reagiu também, subiu ali, aliás, veio com baixa, ali, quase 1% de queda. Reagiu e ali terminou 0,16 de queda. Ou seja, a gente tem uma reação de bolsa e automaticamente o dólar caiu mais um pouquinho aí. Beleza? Mas olha no dia. No dia, olha o que aconteceu no dia. Pera aí. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Olha a alta que teve, né? O dólar não foi diferente, ó. Tá vendo? Olha que alta maravilhosa. E aí quando você vai ver os negócios acontecendo, por exemplo, hoje, ó, olha quanta compra. Aqui, ó. Times in trade no gráfico, pessoal. Dólar sobe. No dia lá, né? Devido à aversão, olha quanto o dólar subiu, praticamente 3% lá de alta. Tá vendo? E aqui eu não preciso mostrar para você que o histograma da agressão vai ter muitas agressões. Então o que eu quero com esse vídeo é te explicar o seguinte. O sentimento de macro e micro é um sentimento. Fluxo temporary vai te levar mais perto dos negócios, da tomada de decisão. E aí vai se formar o gráfico um pouquinho depois. Então nenhuma análise vai ser errada, mas você precisa entender essa ordem. Macro e microeconomia, fluxo temporary e análise técnica. Beleza? Então eu espero que tenha elucidado um pouco, mas se vocês verem depois no fluxo os negócios acontecendo, vocês vão ver como realmente você consegue identificar, inclusive os players que estão atuando e quem jogou esse mercado para cima no dólar e esse índice para baixo nessa data aí, tá? Então vamos parar, né, pessoal, desse negócio de tá manipulando, foi buscar liquidez de pessoa física. Pessoal, o mercado ele trabalha com agressões e quem quer agredir, quem quer comprar, ele precisa de passivos vendendo. E quem quer vender, agredir na venda, ele precisa de passivos apregoados na compra. Então acaba um dando liquidez para o outro na ponta. Eu quero comprar, eu tenho que ter liquidez para vendedora. Eu quero vender, eu tenho que ter liquidez compradora. Liquidez são ordens passivas. Agressões são ordens ativas. Então são conceitos, entre aspas, básicos, mas que não são tão citados. Então, isso é o mercado. São negócios, tá? Não é uma mágica, ele caiu, desceu só porque fulano soltou uma notícia ou outra, não. Se fulano falar lá a notícia e os negócios não acontecer, o mercado continua normal. Mas ele vem impactar, essa notícia vem impactar quando? Quando essa correlação se torna a causalidade do preço. Beleza? Não sei se eu vou conseguir subir esse vídeo como eu quero aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, mas enfim, vamos tentar. Vamos compartilhar para ver se dá certo. Beleza? Grande abraço, uma ótima noite para vocês e novidades aí, tá? Aprovado na mesa proprietária, essa mesa nossa aí, mostrando para vocês que sou capaz, então se eu conseguir, você consegue também. E vou começar a operar esse capital agora em conta real. Depois a gente vai fazer os vídeos aí, se eles vão acompanhar. Então, uma ótima noite a todos. Uma semana abençoada aí. Fui, muito obrigado.